Na época do PS2 nós tivemos muitos jogos legais, muitos jogos maneiros que todos nós amamos e lembramos com muito carinho até hoje. Mas teve alguns jogos do PS2 que nós amamos tanto, mas eles nunca receberam uma continuação. Bom galera, hoje estamos aqui para falar sobre os jogos do PS2 que não receberam uma continuação. Então, bora lá! E o primeiro jogo que temos para falar aqui, galera, é sobre o Bully. Sim, o Bully. O Bully, galera, foi um jogo muito amado pelos fãs da Rockstar. Muitas pessoas até hoje esperam uma continuação de Bully. E eu tenho uma coisa para contar para vocês. Bully realmente iria ganhar uma continuação. Sim, galera, o Bully realmente ia ganhar uma continuação pela Rockstar, mas infelizmente foi cancelado há um tempo atrás. O jogo até teve alguns vazamentos sobre como seria o Bully 2, por exemplo, artes de alguns personagens, de cenários do jogo e tal, mas a Rockstar nunca veio a público divulgar o trailer ou alguma coisa assim de Bully 2. Coisa que eu fiquei sabendo que me deixou muito chocado foi saber que as mecânicas que estão em Red Dead Redemption 2 e que também estarão no GTA 6 são frutos de Bully 2, galera. Sim, várias mecânicas dos NPCs reagindo com a existência do Arthur no jogo, elas estariam em Bully 2. Sim, ou seja galera, Bully 2 não chegou a ser lançado, mas pelo menos seus frutos e seu legado foram reutilizados em Red Dead Redemption 2 e também no GTA 6. Mas galera, quem sabe depois do lançamento de GTA 6 a Rockstar não comece a desenvolver Bully 2 com novas mecânicas ainda mais aprimoradas do que o GTA 6. Bom, a esperança é a última que morre, né? Outro jogo que eu amo de paixão, que não recebeu uma continuação, infelizmente, foi o nosso querido Good Hand. Esse jogo só os raiz dos raiz conhecem. Eu nunca cheguei a zerar Good Hand, né? Eu nunca cheguei a chegar no final do jogo, mas esse jogo é difícil pra caralho. Isso eu posso confirmar pra vocês. Esse jogo é difícil pra caramba de passar, principalmente a fase final que tu luta lá contra um demônio gigante lá, que eu não sei o que é aquilo. Mas enfim, se você não jogou esse jogo, jogue, que vale muito a pena, porque é um jogo muito maneiro. Good Hand é um jogo do PS2 de ação feito pela Clover Studios, lançado pela Capcom em 2006. Esse jogo foi muito amado pelos fãs do PS2 e realmente é um jogo muito foda. Mas infelizmente na época que foi lançado não vendeu muito, e como vocês sabem, fazer um jogo demanda muito, mas muito dinheiro, galera. E o jogo vendeu apenas 48 mil unidades, e isso pra Capcom obviamente é muito pouco dinheiro. E por esse motivo o jogo não acabou ganhando uma continuação. A Capcom até se pronunciou falando sobre isso. Ela falou o seguinte, que faria uma sequência, mas para isso o público, os fãs de Good Hand, teriam que se pronunciar, o que eu acho muito errado, né galera, porque tipo assim, os fãs não tem que se pronunciar e chegar na Capcom e falar que eles querem Good Hand, né, até porque se o primeiro Good Hand não deu certo, a culpa não é nossa, a culpa é deles, tá ligado, tipo, né, não faz o mínimo sentido, né, mas tudo bem. Mas né, como a gente sabe, talvez Good Hand nunca tenha uma continuação, né? Então por causa desse argumento da Capcom, talvez a gente nunca tenha uma continuação de Good Hand. Mas quem sabe um remake de Good Hand, né? Porque já que a Capcom tá nesse lance de fazer remake de tudo, talvez tenha um remake de Good Hand pelo menos. O que eu acho bem difícil também. Outro jogo, pessoal, que não teve uma continuação foi o Shadow of the Colossus, um jogo lançado em 2005 no PS2. Esse jogo, na época que foi lançado, teve gráficos bem bonitos para a época e também um mapa até que grandinho, cheio de colossos no mapa pra gente enfrentar. Shadow of the Colossus recebeu um remaster em 2017. O remaster também é bem bonito, com gráficos muito lindos, que te faz até questionar se o jogo é um remake ou um remaster, que é o mesmo lance do Mafia lá. O Mafia também, quando lançou, a gente se questionava se o jogo era um remaster ou um remake, de tão bonito que é o jogo, né? E pessoal, não sei se vocês sabem, mas Shadow of the Colossus quase recebeu uma adaptação em live action. Quase tivemos um filme de Shadow of the Colossus, mas infelizmente o projeto não foi pra frente e não tivemos essa adaptação. O que é uma pena, né? Porque eu gostaria muito de ver um filme ou uma série de Shadow of the Colossus. Mas, quem sabe mais pra frente a gente não tenha uma adaptação live action de Shadow of the Colossus. Até porque a gente tá nessa leva de adaptações de jogos
pro cinema e para séries, então quem sabe não seja a vez aí de Shadow of the Colossus, depois do sucesso que foi The Last of Us e Fallout, não é mesmo? Mas galera, o motivo de Shadow of the Colossus não ter recebido uma continuação, infelizmente, é porque na época em que o jogo foi lançado, na real, depois que o jogo foi lançado, a desenvolvedora original do game, a Team Ico, eu acho que eu falei certo o nome da desenvolvedora, se eu não falei, desculpa, mas a desenvolvedora original do Shadow of the Colossus fechou as portas logo depois que o game foi lançado. Então, talvez esse seja um dos motivos que Shadow of the Colossus não teve uma continuação, infelizmente, pra gente. Então, a gente não sabe, na real, se esse jogo vai receber uma continuação. Se não vai, só vai ficar nos nossos sonhos e nas nossas esperanças de um dia nós vermos um Shadow of the Colossus 2, o que seria muito maneiro, né? Já que teve um remaster do Shadow of the Colossus pro PS4, bem que eles podiam trazer uma parte 2 agora que lançou o PS5. Outro jogo muito foda e famoso que eu confesso que eu joguei muito pouco no PS2, é o jogo do Motoqueiro Fantasma, que foi desenvolvido pela Clinemax Studio. O jogo lembra muito, mas tipo, muito um God of War da vida, só que com o motoqueiro como protagonista, né? Como Motoqueiro Fantasma de protagonista. Eu acho que até eles se inspiraram no God of War, pra falar a verdade, galera. Eu acho que eles até chegaram a se inspirar no God of War, porque o jogo lembra bastante o God of War, pra falar a verdade. O jogo lançou em 2007 e é inspirado nos filmes da Marvel, do Nicolas Cage, aquele nosso ator foda pra cacete. O jogo é muito divertido com gráficos sensacionais pra época. E funciona muito pra quem curte um jogo estilo God of War, que nem eu falei ali. Galera, agora sendo sincero, eu acho muito difícil esse jogo acabar ganhando uma continuação. Até porque esse jogo depende da Marvel pra ter uma continuação. E como a gente sabe que a Marvel nem lembra desse personagem nos filmes, né? Ela nem lembra de botar esse personagem no CM. Então quem dera ela lembrar do jogo do Motoqueiro Fantasma lá do PS2, né? Então tipo, eu acho meio difícil eles quererem lançar uma continuação desse jogo. Ou quem sabe um reboot desse jogo também. Mas, né, vamos ter agora o jogo do Wolverine. E quem sabe o próximo jogo não seja, né, Motoqueiro Fantasma, que seria muito foda. Seria muito legal ver um jogo do Motoqueiro Fantasma com os moldes da nova geração, né, com os gráficos da nova geração. Outro jogo que não recebeu uma continuação, galera, foi o nosso querido Black, um jogo de ação de tiro do PS2 lançado em 2006. É um jogo que foi conhecido como um dos jogos mais difíceis do PS2 e eu estou aqui para provar porque eu já joguei Black. E cara, eu não consegui zerar até hoje porque o jogo é muito difícil, vai tomar no cu. Mas na época, galera, o pessoal que jogou na época que o jogo foi lançado ficou impressionado com os gráficos dele, porque realmente Black tem uns gráficos muito bonitos, tipo, você consegue destruir cenários do jogo, e isso não era algo normal na época num jogo de FPS. Você poder jogar uma granada e destruir cenários destrutíveis, ficar sujeira na arma, essas coisas, tipo, era um jogo muito detalhista, era um jogo tipo muito real para a época, com gráficos muito realistas, a densidade do jogo era muito legal também, era um jogo bem realista para a época. Também era um jogo muito mais difícil que os FPS de hoje em dia, até porque os FPS de hoje em dia a maioria tem tiro automático, mas o Black não. O Black não tinha mira automática, tu tinha que mirar no analógico mesmo, na raça, entendeu? Quem zerou esse jogo, olha, é um pirocudo, porque o jogo é difícil pra caramba. Ele acabou não recebendo continuação, galera, por conta que o jogo foi lançado há muito tempo atrás, e novos jogos de FPS como Battlefield e Call of Duty foram lançados, e o Black acabou ficando ultrapassado, com as mecânicas que ele tinha na época foram todas ultrapassadas, os gráficos também foram ultrapassados, então por conta disso Black acabou não recebendo uma continuação. Outra coisa que dizem que pode ter levado a gente não ter uma continuação de Black é o fato que a mesma empresa que fez o Battlefield é a mesma empresa que fez também o Black, que é a EA. Então o que deve ter acontecido? Ela deve ter visto o sucesso que fez Battlefield na época e ela deve ter deixado o Black de lado, o Black pra trás. Então acabou que ela pode ter pensado em não fazer uma continuação de Black porque Battlefield ficou mais famoso, entendeu? Vendeu mais. Mas eu ainda tenho esperança que possa lançar, nem que seja um remake de Black ou sei lá, um Black 2. Do nada, imagina, do nada é anunciado um Black 2. Eu ia ficar louco. Eu ainda tenho esperança que isso possa acontecer.
E bom, galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, favorito, se inscreve no canal aí. Esses foram os jogos que não tiveram continuação. Ainda tem muito, acho que ainda tem muitos outros jogos por aí do PS2 que não tiveram uma continuação. Se vocês quiserem, a gente pode fazer uma parte 2 desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, favorito, se inscreve no canal aí. E é isso, valeu, falou e kiss!